Olá a todos, eu me chamo André Cecílio, sou diretor do CDL aqui da Associação Comercial e Empresarial na cidade de Dois Vizinhos. E nesta oportunidade nós estamos aqui para mais uma edição do quadro Inspire-se, que tem como objetivo inspirar pessoas, inspirar empresários que têm essa veia empreendedora, através de outros empresários da nossa cidade que tiveram sucesso, que tiveram esse potencial bem desenvolvido. E para isso, no dia de hoje, nós convidamos aqui o nosso amigo, nosso empresário da nossa cidade, Gilson Tedesco. Ele também que já foi presidente da Associação Comercial por alguns anos e teve um sucesso muito grande. E eu queria já iniciar a conversa aqui com o Gilson. Gilson, nós sabemos que tudo na vida ele tem um início, tudo na vida ele tem um despertar, a partir de um ponto inicial, né? Um desejo, ou eu pensei em fazer alguma coisa, e isso desperta dentro de nós essa questão de empreendedorismo muitas vezes, né? Então eu queria desejar a você boas-vindas aqui aos nossos estúdios da CDV, dizer que aqui é a sua casa também, fique à vontade para falar a sua história, contar como que foi esse início da carreira empreendedora do Gilson. Fique à vontade, Gilson. Bom, olá. Quero agradecer o presidente, Rogério, meu amigo de pedalada. Agradecer a diretoria toda da CDV, onde eu passei também como presidente e como diretor, enfim. Tive uma trajetória aqui nessa casa, que é uma casa importante para a indústria, o comércio e o serviço da cidade. E, olha, se eu for falar da minha trajetória assim, de uma forma muito simples e talvez uma forma para as pessoas entenderem, eu vim de uma família muito humilde, né? O meu pai caminhoneiro, trabalhava de motorista para uma serraria lá em Toledo. Nasci em Santa Catarina, na cidade de Pinheiro Preto, aos 4 anos de idade mudamos para Toledo, o pai foi trabalhar na serraria. Minha vida profissional, ela começou um pouco cedo. A mãe tinha necessidade tinha 4 filhos, eu era o mais velho, sou o mais velho, e a mãe fazia pão, né? Então eu entregava pão e depois que eu entregava pão eu ia engraxar sapato na rodoviária. Fazia engraxar sapato. E eu sempre gosto de falar essa história, porque essa história ela me fez aprender uma série de coisas. Entre elas, aprender que você não há necessidade de você estar prestando serviço e sair loucamente cobrando daquele teu cliente, porque de repente, quem sabe aquele cliente vai ser o cara que vai lá na frente te ajudar. Então, vinha um ônibus de Cascavel, estrada de chão, ônibus da Princesa dos Campos, ou da Umuarama, e nele vinha um senhor, nesse ônibus. E esse senhor, normalmente, chegava com a bota dele bastante embarrada. Então, eu sentava praticamente na frente da porta onde que eles desciam. Ele vinha, colocava a bota dele, eu fazia uma higienização na bota dele, às vezes eu passava pasta, às vezes nem dava tempo, porque ele era tudo muito rápido. E ele ia embora. E ele não me pagava e eu não cobrava. E assim foi por muito tempo. Foram muitos, talvez uns 2 anos foi assim. E depois eu fui trabalhar como garçom. Então eu trabalhava, eu fazia pela manhã a escola e à tarde eu trabalhava, à tarde e à noite como garçom. Então tinha um programa lá, no cinema que chamava Sessão do Troco. E a Sessão do Troco era um cruzeiro para entrar para assistir o Tarzan, assistir esses filmes, né? Mazzaropi, enfim. E naquele momento, naquela Sessão do Troco, era o momento que o bar mais vendia. Era uma coisa assim impressionante, sabe? E eu falava pro meu tio, pra minha avó, falava, olha, a gente precisa criar algo diferente aqui. A gente precisa fazer, porque a gente faz só sanduíche de carne moída, e eu acho que a gente tem que fazer algo diferente. E o meu tio falava, falecido tio Leno, mas qual o sanduíche que você quer fazer? Eu falei, tio, eu fui para Cascavel e eu vi um negócio chamado x-salada. E por que a gente não faz x-salada? Mas quem que vai fazer x-salada? Eu falei, tio, a gente vai lá, compra um x-salada, a gente traz aqui, a gente vê como é que é e faz. Aprende e faz. Vai no sábado lá, o tio paga a passagem para você. Fui de manhã, voltei, trouxe x-salada e tal. Abrimos o x-salada e tal. Mas e o pão? Como é que eu vou fazer o pão? Esse pão redondo? Ninguém faz um pão redondo aqui. Pois é, tio, eu vou lá na panificadora, vou conversar. Isso estava com 13 anos. Nós fizemos o tal do x-salada. Rapaz, aquilo vendia nessa Sessão do Troco, porque o pessoal estava só acostumado a comer carne, sanduíche de carne moída, e de repente um negócio chamado x-salada, era novo, então aquilo foi uma coisa assim. E o tio
vendia daí, na época, Kim Cola, que era uma Coca-Cola lá de Toledo, que depois foi caçado por ser cópia da Coca-Cola. E tubaína, e, enfim, cerveja, e vendia, mas vendia muito, muito, muito. Tanto é que virou uma tradição, o x-salada com tubaína, com Coca-Cola, enfim, e vinha muita gente comer, da região inteira ali. E o que significa isso na minha vida? Significa que eu sempre gostei de fazer e ter coisas novas, sabe? Eu sou um cara que eu tenho dificuldade, eu sofro com isso, porque eu tenho dificuldade de não fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Eu sofro muito com isso, mas não é pouco não, eu sofro. Bastante anseio pelo novo. É que assim, a minha característica, a gente, às vezes, o empresário, as pessoas falam, esse cara é visionário. Não, é que existe uma diferença muito grande do cara que é visionário e do cara que é inovador. O visionário é aquele cara que tem a visão e normalmente não faz. Certo. O inovador é aquele cara que tem a ideia de inovar e realiza. Então existe uma diferença. Então às vezes você fala, nossa, o cara tem tanta visão, mas não fez nada, ou fez muito pouco. Um dado momento da minha empresa, da CIS, o Robson, acho que foi em 2010, 2009, assim, ele me chamou e falou, pai, qual a possibilidade de você não vir mais na empresa? Eu falei, como assim? Eu? Cara, eu sou o dono da empresa. Não, a gente quer pedir para você ficar, por exemplo, 30 dias, 40 dias, 60 dias, e você vem, fica 15 e volta. Eu falei, mas por quê? Pai, você vem aqui, você traz tanta ideia, que a gente, as ideias que você trouxe há um ano atrás nem começou ainda. Se você deixar nós trabalhar, a gente vai conseguir fazer as ideias que você trouxer daqui para frente, porque essas aqui a gente não consegue, é muita coisa. E eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias e quando eu não consigo colocar em prática, eu sofro muito, sabe? Certo. Então, isso é uma das coisas que me atrapalha. Lógico, agora com a minha experiência, com a minha idade, né, eu fui aprendendo assim, e daí a minha esposa, eu falei para ela, vamos passar um final de semana na Casa do Lago? Ela falou, vamos. Pois é, a gente foi lá na sexta-feira e até agora não saiu de lá, faz 2 anos, tá lá. E daí ela falou para mim, pediu se eu prometi para ela que não ia inventar mais nada, pra gente viver a vida, tá? Pescar, andar de barco, sei lá, ficar de boa. Pois agora, tem mais 3 empresas. Olha aí que bacana. Gilson, levando em consideração todo o seu início, então, que você comentou do X-salada, que vocês viram como faziam, depois vendiam, quando que foi que você teve a necessidade, então, de partir para o ramo do empreendedorismo com a empresa CIS? Iniciar a empresa, você viu um mercado que estava crescendo muito grande, muito rápido, e você então pegou a necessidade e falou, não, esse é o caminho. Você sempre teve essa questão tecnológica na sua forma de viver? Como que se deu esse início? Assim, ó, eu, quando adolescente, eu tinha um sonho de ser médico, sabe? Eu queria muito ser médico. E depois eu fui entender o motivo pelo qual eu queria ser médico. Na verdade, eu queria ser médico para ajudar as pessoas, né? Eu tinha aquilo que, se eu fosse médico, tivesse conhecimento, eu poderia ajudar um monte de pessoas. E não consegui ser médico porque, na época, as faculdades eram Universidade Federal, e eu sempre fui um aluno que não foi nunca o nota 10, sempre beirando para passar. Sempre da média. Da média para baixo. Então, eu teria dificuldade, até fiz um concurso na Federal de Curitiba, mas fiquei em sei lá em que lugar. Aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na Sadia, como menor aprendiz, eu via que os rapazes do antigo CPD, que hoje é TI, eles jogavam um monte de folhas assim dentro do lixo, mas folhas assim, né, papel formato contínuo, cheio de código em inglês, e nem sabia direito se era inglês, mas era inglês, lógico, numa programação chamada COBOL. E eu pegava aqueles papéis lá e sentava atrás de um computador, que eu trabalhava no almoxarifado, e tinha um computador que ficava num canto assim, e ninguém ficava lá. E eles saíam para almoçar e tal, e eu às vezes nem ia almoçar para poder pegar aquelas de estágio, então ele deixava ligado, e eu ia lá e começava a redigitar aquilo que estava impresso lá. E com aquilo eu fui aprendendo a programar em COBOL. Até que um dia o meu chefe me pegou lá, numa sexta-feira, e falou, olha, você não pode estar mexendo nisso aí, quem que te autorizou? Eu falei, não,
Então faz o seguinte, segunda-feira, isso era umas 4 horas da tarde, segunda-feira você vem cedo aqui que nós vamos conversar. Ah, já fui para casa chorando. Uhum. Fui chorando, cheguei em casa, mãe, eles vão me dar conta, porque eu estava mexendo no negócio que não podia mexer. Mas filho, como que você não é mãe? Eu queria só aprender e tal. E vamos rezar. Então, se ajoelhamos lá na cama, e com terço, e reza, e reza, e reza, e reza, e reza, e passamos sábado rezando, domingo rezando, até segunda manhã, era 4 horas, nós estávamos rezando. Aí cheguei nessa dia, lá era 7h15 e tal, seu Hamilton, o senhor sobe comigo aqui no escritório. E já fui chorando, né, no caminho, falei, oh, pelo amor de Deus, mas não faz isso comigo, eu juro que eu nunca mais vou mexer nisso, por favor. Ele falou, calma, não precisa chorar que nós vamos conversar. Aí cheguei lá, ele abriu a porta. É aqui que você quer trabalhar, não é lá, no almoxarifado. Você vai trabalhar aqui nos computadores. Então, a partir de agora, ele falou, ó, seu Onofre, o menino é teu, faça o que você quiser. Sua nova função. É. Aí é tudo que eu queria, né? Aí, com 17 anos, eu fiz um projeto na Sadia que a Sadia ganhou muito dinheiro com ele, que foi a pesagem de baias. Eles tinham um modelo de pesar o frango para saber o tipo de ração que era dada, que teria que se dar, e eu desenvolvi aquilo com uma balança ligada a um computador, com um sinal elétrico, o frango punha um pé em cima e vinha o peso, e fazia uma média e sabia qual a ração. Ou seja, eliminou um monte de gente no sentido do esforço físico e até dos erros. Mão de obra, né? Mão de obra. E acabei sendo transferido para São Paulo. E com 18 anos, me mandaram para São Paulo, lá onde era o centro de desenvolvimento da Sadia, de informática, lá em Alphaville, na Sadia Processamento de Dados. E lá eu fiquei por um período. Uma coisa importante que, às vezes, a gente fala assim, mas você, para vencer na vida, você tem que ser empresário? Não. Você pode empreender dentro de uma empresa e você virar um diretor, um gerente, ou você está muito bem remunerado pelaquela função que você faz. E eu amava muito trabalhar nessa Sadia. Eu tive uma dificuldade muito grande de pedir a conta para sair dessa Sadia. Mas o que eu observei? Eu tive um acidente, eu estava voltando de Joinville e tive um acidente de carro e eu fiquei uns dias mal. Eu tinha 25 anos nessa época, 24 a 25. Estava minha família junto, tal, todo mundo se machucou. E naquele dia, foi em janeiro isso, eu pensei comigo assim, nossa, até agora eu não fiz nada que eu pudesse provar ou que eu pudesse fazer aquilo que eu talvez tenha uma capacidade. Deixar o seu legado. Uma coisa assim. E eu podia ter morrido nesse acidente e aí nem tentado eu teria. Aí cheguei, fui lá em Alphaville, voltei para 2 vizinhos na época e pedi a conta. Mas eles não queriam me deixar de jeito nenhum, mas foi uma barra isso aí. O Paulo Rorato, o Gilberto Melk, enfim, o próprio Bernard, não queriam deixar eu sair de jeito nenhum. Mas fiquei mais alguns meses e consegui convencer que eu iria sair para prestar serviço para eles. E como a Sadia na época tinha 44 supermercados, e eu já tinha desenvolvido alguma coisa para supermercado, nessa área de frente de caixa, essas coisas aí, eu já tinha essa expertise. E aqui em Dois Vizinhos foi feita essa loja que é hoje do Ítalo aí, na Cidade Sul, foi feito um primeiro supermercado automatizado do Brasil. Olha aí que bacana. E foi nós que fizemos, foi eu e uma equipe que fizemos esse supermercado aí. E isso me chamou a atenção no seguinte sentido, que isso seria um negócio, né? E a Sadia, com certeza, não era um negócio dela. O negócio dela era produzir frango, suíno, bovino, enfim, fazer os embutidos e tal, mas não era supermercado. Eu tinha essa visão disso, sabe? E eu sabia que aquilo ali era descontado, que daqui a pouco eles iam passar para frente e eu me ofereci para fazer uma terceirização. Então eu não saio da Sadia, eu só saio como carteira, mas eu troco meu serviço e presto serviço para as lojas de vocês todas que vocês têm. E assim foi. E assim a gente começou a CIS dessa forma. Daí você vai me perguntar, por que CIS? Olha que coisa interessante, né? Então a gente fala assim que C de consultoria, I de informática, S de serviço e S de software. Não é isso. C de cliente, I de informação, S de sabedoria e S de satisfação. Olha aí que legal. Então é isso. Então, aí criou a CIS, né? Criou a CIS e aí começam os desafios de uma empresa, que talvez aqui para a comercial, o que eu vou falar tem uma relevância muito grande, muito significativa. Então eu comecei sozinho. E aí eu tinha que desenvolver programas de computador
para entregar, para vender para o mercado, mas eu não tinha gente para fazer. E às vezes as pessoas falam, a gente escuta todo dia isso, porque não tem gente, porque não tem gente, porque não tem gente. Não tem gente porque a gente não quer ter gente. Não tem gente porque a gente não forma gente. Eu tinha uma salinha aqui na Rio Grande do Sul, aqui, 278, uma sala de 40 metros quadrados. Então eu era o cara do café, o da limpeza, o do programador, do assistência, de tudo. Eu era eu. Um domingo desse, eu olho para fora assim, eu vejo uns meninos brincando nesse morro aqui, não tem um morro aqui atrás do colégio? Esse morro, uns meninos escorregando com pneu e descendo ali. Pensei comigo, que esses indivíduos vão ser da vida, né? Domingo brincando. Chamei eles. Eram 6. Dos 6, eu chamei 5 para me capacitar. Fui na escola, ver o que eles faziam, qual que era a matéria que eles iam bem. Os 5 que eu peguei, eram 5 os melhores de matemática e física. Então, peguei esses meninos. Porque lógica em programação e lógica tem que ter a lógica da matemática. E comecei a treinar esses piá. Sábado, domingo, à noite, fui falar com os pais, falei com todos eles. Esses meninos, hoje eles são empresários. Todos eles têm empresa de tecnologia. Todos eles. O Sérgio Safanal é um, o Moisés Mejolaro é outro, o Laércio Cavalli é outro, qual que é o outro? Tem mais 2. Enfim, todos eles têm suas empresas, todos eles estão muito bem, e eu capacitei os meninos. Então, eu treinei eles, ensinei eles a aprender a programar. Naquela época, a gente tinha várias linguagens de programação, e tinha uma linguagem que, como eu sabia programar em COBOL, e eles não sabiam inglês, eu tive que pegar uma linguagem em português. Imagina uma linguagem em português. Era um negócio lá da Soft Consultoria do Rio de Janeiro. Não funcionava, dava pau, Deus, mas ensinei muitos eles desafios, né? Ensinei daquele jeito. E aí, assim, talvez tenha uma pergunta que você deva me fazer na frente aí, e qual que o que me levou a eu pegar esses meninos e treiná-los e fazer com que eles se tornassem programadores, empresários. Aí vem a história do médico, né? Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Então, esse negócio dentro de mim é muito forte, sabe? Porque eu vejo que o ser humano é o mais importante que qualquer coisa dentro de uma organização. Porque é o ser humano que faz as coisas acontecer. Não é o Gilson que é o cara. Não, o Gilson tem uma visão disso, o Gilson é inteligente. Primeiro que eu não sou inteligente, primeiro que eu faço as coisas acontecer, mas eu faço muito mais as pessoas fazerem acontecer para nós. Né? E o respeito que você tem para com o profissional. Né? Você sabendo essas equações de trabalhar o profissional, fazer com que ele entenda o que você quer, ele vai produzir para você o quanto que você nem imagina que ele vai fazer para você muito que mais que você. E daí as pessoas falam, mas trabalhar com um monte de gente, essa encheção de saco, é sindicato, é trabalhista. Isso faz parte do negócio. Isso faz parte do negócio. Se você fizer certo, você não vai ter. Se você fizer errado, vai ter. Eu acho que trabalhar com gente é a melhor coisa do mundo, porque os caras trabalham para você, né? Exato, exatamente. Eu vejo que o grande segredo do essa gestão negócio de pessoas. É a gestão de pessoas, é você saber lidar com pessoas, você tratar bem as pessoas, você fazer com que as pessoas entendam o que você quer, aonde você quer chegar. E lógico, você não pode ser falso, né? Você não pode mentir para as pessoas, você pode errar. E as pessoas vão entender que você errou, mas você não pode enganar as pessoas, né? Você tem que fazer com que as pessoas elas trabalhem com você com amor. Que quando o Renan acorda de manhã, acorda 6, 7 horas da manhã, ele vai lá com aquela vontade, lá, eu vou lá porque é lá que eu quero ir. E é isso que é o ponto principal que eu vejo e que tem muitos empresários que falam, meu Deus, mexer com peão, eu sou ao contrário. Quanto mais gente, eu tenho a dificuldade de que eu vou arrebanhando cada vez mais. Falando em gestão de pessoas, nós sabemos que a CIS ela apresenta aí um vasto número de colaboradores. Poderia falar um pouco mais, Gilson, para nós sobre esses teus colaboradores da empresa? Quantos são? Como que você faz toda essa gestão? Olha, eu acho que eu vou
falar um pouquinho, antes de eu te responder a tua pergunta, com relação a como a gente faz para ter esse número de colaboradores, né? Então, lá em 1900 e qualquer coisa, quando eu comecei a treinar esses meninos, vamos fazer uma leitura como se nós tivéssemos mais ou menos lá no Amazonas, uma cidade qualquer, lá em Sede Progresso, por exemplo, lá no coração do Amazonas, e nós estivéssemos estruturando uma empresa de tecnologia, uma empresa para desenvolver software, né? Não importa para quê. Mais ou menos é o que, se você se projetar lá, para esse Novo Progresso, que é uma cidade no coração da Amazônia, que lá só tem madeireiros. Que, inclusive, você esteve lá agora esses dias, né? E que lá não tem... É zero da tecnologia, né? Então, agora vamos voltar em 1980 e alguma coisa, aqui em Dois Vizinhos. A mesma coisa. Tinha o Gilson, que foi falar com o prefeito, e o prefeito falou, cara, pega tua mala e vai embora daqui, porque aqui não é o teu lugar. Quem que vai aqui? O cara sabe plantar feijão, milho, criar frango, Não porco. tinha essa visão do futuro. Não tinha, era distante, né? Nós estávamos falando aqui numa faculdade que estava começando os ensaios para fazer contabilidade, administração, depois aí veio um curso de mecatrônica, que era de Pato Branco, não tinha as faculdades da região que tem hoje, nada, zero. E o cara com a vontade, desculpa com a expressão da palavra, com a tesão de desenvolver programa para atender Sadia, para atender o mundo. Então eu comecei com aqueles meninos, né? Logo na sequência eu observei que aquilo era muito pouco para aquilo que a gente queria fazer, e eu comecei a fazer capacitação de professores, capacitação, e fui treinando. Então eu passava as noites e os sábados, os domingos, treinando pessoas, qualificando, ensinando, e quanto que eu ganhava com isso? Nada. Na verdade, eu não cobrava nada, e daí vinha gente de São João, de São Jorge, vinha gente de Sol do Lontra, e vinha gente e tal, e acabou que a gente já estava indo um ônibus no final de semana para os meninos aprenderem a programar. E daí você ia selecionando, né? Você ia selecionando os que eram melhor em matemática, os que eram menos, o que não eram tão bom ia para suporte, e fui fazendo essa mescla. Uma coisa interessante na época, eu tive que formar os profissionais para trabalhar nas empresas que eu ia atender. Porque os caras ninguém sabia ligar computador. O computador era o tamanho de uma mesa dessa aqui, maior talvez. Os caras não sabiam ligar. Não sabia o operacional e teve que dar esse suporte. Não adiantava eu vender o programa se ninguém sabia operar do outro lado. Então eu tinha que formar para mim, para a empresa, para o cara trabalhar comigo, e tinha que formar para o meu cliente, né? Entregar o cara... o cara percebe? Pronto para... Então, assim, eu falo para todo mundo, e não tenho medo de dizer isso, que o maior segredo do meu sucesso são as pessoas. Não tem... Porque hoje nós somos uma das maiores empresas da América Latina no ramo que a gente atua. Aqui, de Dois Vizinhos, não estamos em São Paulo, nós estamos aqui. Então, uma das coisas importantes assim, não é onde você está. Às vezes o cara fala, mas eu vou abrir, se eu abrir um ponto de uma loja, tem que ser lá no centro. Será? Será que se você abrir lá no canto da cidade, você não vai ter o sucesso igual, porque o sucesso quem vai fazer é você? Junto com os teus profissionais, junto com o marketing, junto com... entende? Então, é aquilo que você quer que aconteça, vai acontecer. Desde que você trace esse objetivo, deixe ele alinhado, focado, e aí vai ter todos os obstáculos para você chegar e alcançar aquele. Então, hoje, por exemplo, nós estamos mais de 500 funcionários, mais de 500, porque tem outras empresas no todo que... somar todas as Copenhague, todo do grupo aí, passa de 1.000 funcionários, tudo que a gente tem. E tem também os ligados diretos e indiretamente, né? Isso, tem também tudo isso, que a gente nem faz essa conta. Só para vocês terem uma ideia, só na CIS a gente recolheu 2.500.000 reais de impostos em ISS. Isso é um dinheiro que sai da conta do Tedesco que vai para a conta do Carlinhos. Olha só. De falar, né? Da CIS para a Sim, certo. Então, o tamanho da importância que a empresa tem para o nosso desenvolvimento. Né? Agora vamos falar mais um número. Vamos falar, esse ano, nós vamos despejar em folha de pagamento 83 milhões de reais. Olha só. 83 milhões. É um valor muito expressivo para uma cidade igual a nossa. Né? Se somar um monte de empresa, acho que não faturam isso. Né? Nós vamos despejar em folha isso. Em folha. Né? Então, o que significa isso? Significa que
Esse é um time que está, enquanto nós estamos aqui, enquanto tem muita gente usando o nosso produto na América Latina, em outros países, aqui, em Bolívia, Paraguai, Argentina, enfim. Gilson, me explica um pouco mais essa expansão para fora do país. Foi a partir de qual ponto? Teve uma necessidade de fora, que as próprias empresas conheceram o teu trabalho e buscaram a tua empresa, ou você que foi expandindo aos poucos? As duas coisas. A gente foi expandindo e isso vai acontecendo de forma natural, né? Porque, por exemplo, hoje nós atendemos, se eu te falar marcas aqui, a Nestlé, Garoto, a Copenhague, como mais, Renan? Me ajude aí. A Lindt, são marcas, são internacionais, né? São empresas marcas, conhecidíssimas, né? Que você acaba de carona, vai junto de carona. Tanto que eu acabo nem esquecendo de alguns. Então, são marcas grandes que no dia a dia vocês consomem um chocolate da Nestlé, um negócio lá, e é nós que atendemos, é nós que estamos lá atendendo essa parte do varejo deles e graças a Deus está indo muito bem, né, Renan? A rede de franquia, a Copenhague, que nós trouxemos aqui para Dois Vizinhos, que foi uma briga para a Copenhague liberar, em função do tamanho da cidade, mas nós queríamos fazer um showroom e conseguimos, está aí, a loja está indo bem, né? Os números são parecidos ou melhor que até que Toledo, né? A loja de Toledo, só perde para Foz. Então é isso. E assim, em negócio, eu tenho outros negócios também, né? Certo. Tem outros negócios que a gente pode comentar, não sei se é o momento. Até podemos já entrar nesse assunto, né? O assunto da empresa CIS, a gente já viu todo esse sucesso e nós sabemos também, Gilson, que você tá atuando em outras áreas, né? Mais precisamente agora começou na construção civil, também na piscicultura. Comenta um pouco mais para nós como que deu essa transição, o que te levou, Gilson? O que despertou dentro de você esse desejo aí de atuar na construção civil, por exemplo, que é um ramo que você está agora... Então, na verdade, é aquilo que eu estava falando antes. Eu fui passear um final de semana lá na Casa do Lago e não voltei mais, fiquei lá. Daí eu pedi para minha tata vir buscar minha roupa, daí ela veio, daí eu combinei com o Robson, como eu sou presidente do conselho da CIS, eu tenho a obrigação de vir a cada 15 dias como presidente de conselho. E quando eu não venho, ele vai lá. Mas eu venho a cada 15 dias, normalmente. Quando você vê o helicóptero chegando, eu estou chegando aí para a reunião do conselho. Então, mais ou menos funciona dessa forma. E aí, com esse negócio da pandemia, aí piorou ainda mais, né? Daí ainda fiquei mais reservado ainda, porque nós tínhamos um projeto, eu e a Lisânia, de termos um filho, uma filha agora, né? E esse projeto começou lá em 2015, 2014 e foi assim bastante concentração nesse sentido, né? De nós estarmos preparados, porque eu tive que fazer reversão de vasectomia, foi feito por in vitro, enfim, visitamos 50 clínicas mais ou menos, 50 não digo, mas umas 30 a gente foi. E aí me tomou um tempo de concentração daquilo que eu... E nesse tempo, teve um período que eu ia muito para os Estados Unidos, eu ia cada 6 meses para os Estados Unidos. E o que eu ia fazer nos Estados Unidos? Ia passear? Não ia passear. Até dava uma passeadinha assim, mas era o menos que eu fazia. O que eu ia fazer lá? Eu ia entender por que esses caras são melhor que nós. Qual que é o diferencial? Por que esses caras fazem as coisas e faz rápido e a gente não faz rápido? Onde que está o segredo desse negócio? Eu comecei a aprender uma série de coisas com os americanos. Fui para a Europa também. O único país que eu achei que também é um país bacana é a Alemanha, mas bem menos que os americanos. E nesse tempo que eu fui lá, eu fiquei hospedado num prédio, num hotel, no 7º andar, e eu sou muito de olhar as coisas, observar as coisas assim. E nesse prédio tinha uma terraplanagem do lado dele. Tinha um monte de homens trabalhando, puxando isso, puxando aquilo e tal. E eu desci na portaria e fui até a lateral. E lá estava um venezuelano e um brasileiro. O brasileiro era o mestre de obra e o venezuelano era um dos pedreiros. Ajudante. Uma coisa assim. Eu tinha um papo com eles, tal, eu falei, quanto tempo vocês vão levar? Porque isso vão fazer aqui? É um prédio de 10 andares. É um outro hotel. Quanto tempo? 8 meses. Eu falei, o quê? Como assim 8 meses? Não, 8 meses. É o nosso prazo. Tá bom. Voltei pro hotel, daí saí, né, numa segunda-feira, saí,
fui fazer minhas coisas e tal. Na quarta-feira, olhei de novo para a janela. Não estou acreditando no que eu estou vendo. Desci lá de novo. Os caras já tinham feito todas as vigas baldrame. Olha só. Todas as vigas baldrame. Tudo está pronto. No outro dia eles iam colocar, assentar o suposto No Brasil, tijolo. um processo desse é para 1 ano. Digo 1 ano, mas 1 mês para fazer isso eles levariam. O cara fez em 2 dias viga baldrame de um prédio de 10 andares. Olha só. Eu falei, é mentira que eu tô vendo. Não tá certo esse Não negócio. tá certo. Voltei lá falar com eles. Tá, conversei com eles, tal, eles me mostraram o processo que era, tal, lá entendi, bacana, tirei foto, subi de volta. Daí falei, não vou mais olhar agora. Não vou mais olhar. Vou fechar a janela aqui e vou olhar só quando for embora. Daí eu ia na outra quarta-feira, tal. Na quarta-feira, na quinta-feira, à tardinha eu olhei. Cara, os caras estão com as paredes erguendo já. A metade das paredes estava erguendo, já fazer uma parte. Falei, não. Muito rápido. Não. Agora lascou tudo. Vou lá de novo. Esses caras usavam um sistema que chamava... A gente fala blocon, né? Mas quando fala blocon, as pessoas pensam que é um bloco de concreto. Não é. Eles usam o EPS, que é o isopor, 2, 3, 4 medidas, né? Aquela lá é uma medida de 12, com 2 paredes de massa, que vai mais pedra do que massa, envolto com uma malha de ferro. Eu falei, cara, eu vou levar esse negócio para o Brasil. Só que naquela época, isso faz 10 anos, eu não tinha tempo, eu estava direto envolvido com a operação, não tinha tempo para fazer isso. E não tinha dinheiro também para trazer. Aí descobri que eles estavam trazendo essa franquia para Belo Horizonte. Olha aí. Uma franquia desse produto. Desse produto. E eu, nas minhas andanças de bike, eu fui fazer um pedal lá em Minas, e fui de motorhome, foi a Lisânia, foi fazer um pedal lá no interior, que eles tinham me convidado, com os clientes lá. Passei na frente lá, franquia Blocon. Falei, aqui que eu vou morar. Voltei para trás. Cheguei lá, me apresentei e tal. Em resumo, trouxe a franquia para o Paraná. Então, essa franquia é um novo conceito revolucionário na construção civil. Você vai diminuir custo de madeira, custo de ferro, e você vai aumentar a velocidade da obra em 60%. Então, é um produto assim que eu estou produzindo, e quando eu falo eu estou produzindo, é porque eu fui lá, coloquei a mão na massa, ajudei a dobrar, ajudei a levantar, carreguei caminhão, descarreguei caminhão, para me entender... Participou de todo o processo para entender como que é o mecanismo. Exatamente. E para que os nossos colaboradores lá, eles entendessem a importância disso, porque é um negócio diferente. Né? É algo novo para a nossa região. Algo novo. O pessoal ainda não está habituado. Não é não. essa cultura da forma de construir desse modelo, né? Então hoje nós estamos com 51 obras, né, em construção, algumas já se completando. Eu fiz várias, né? Eu fiz o almoxarifado, fiz um barracão, né? É fantástico. E a muito resistência rápido. desse produto, Gilson? 10 vezes mais que o tijolo. Porque assim, ó, no reboco do tijolo, quando você passa o reboco nessa parede aqui, você está passando areia, talvez cal e cimento. No reboco desse material, ele vai granilha, pó de pedra, areia e o cimento are. Ou seja, vira uma pedra. Você cortar com a maquita aquilo, corta, mas sai fogo. Então, cada placa de 90 por 90, ela suporta 10 toneladas, 10 quilos, 10 mil quilos, não 10 toneladas, 10 mil quilos. Então, é um produto totalmente diferenciado. Né? Bem resistente no mercado. Bem resistente. Outra coisa, ele vai economizar ar-condicionado, porque é acústico, né? Então o solo não entra e o ar-condicionado que estiver dentro, você vai gastar 60% a menos de ar-condicionado. E a anti-chama. Então, é um produto assim que veio para... E daí assim, mas como? Você de tecnologia com... Tá, daí eu vou te explicar agora o que são os outros negócios. Então, assim, eu sempre gostei de fazer as coisas que fossem um pouco amarradas, sabe? Se eu estou trazendo um produto novo, eu, no mínimo, tenho que ter a coragem de construir com ele. Então, eu montei uma construtora. Né? Essa construtora vai fazer casas, vai fazer prédios com os produtos que eu estou produzindo na fábrica. Tem uma lógica, né? O próprio produto, sim. Então, daí você vai me perguntar, tá, mas o peixe? Bom, o peixe é uma outra coisa que está ligado também.
E eu vou te explicar por que está ligado. Eu recebi lá da Prefeitura de São Jorge, nada contra Dois Vinhos, nada contra a administração anterior, atual, nada a ver. Foi uma Isso opção aí, pelo espaço geográfico, né? por onde eu estou. Certo. Por onde eu estou. Mas vocês vão entender tudo o que eu estou falando agora, vocês vão entender exatamente o que eu fiz. Eu sou presidente do conselho, eu tenho que trabalhar 2 vezes no mês, 2 horas, então estou com o tempo tranquilo e vou ocupar meu tempo. Então eu trouxe o Blocom, ele falou, mas o Blocom vou ter que fazer uma consultora, mas e daí eu vi um espaço que eu todo dia acordo pela manhã, que é uma imensidão de água, que está ocioso. Eu falei, bom, ocupar meu tempo também com isso. Então o que eu fiz? Lá atrás da fábrica, que daí eu tenho que ir lá na fábrica, né? Pelo menos no começo tem que ir lá, tem que acompanhar, papapá. Hoje já estou indo menos, então, o pessoal que está tocando lá já estou indo menos. Por isso que eu estou falando para vocês que o importante são pessoas. Certo. Porque sem as pessoas você não faz nada. As pessoas certas no lugar certo. E você não faz nada. Então escolhemos as pessoas que estão lá, o pessoal toca tal. De vez em quando tem que ir lá? Tenho. Como verte água desse negócio aqui, né? Verte água verte água daqui, em tempo de seca, verte água. Falei, rapaz, é aqui mesmo que nós vamos instalar o... Aí, Blocom. Então o Blocom, térmico. Começamos a estudar, chamei um primo meu que é agrônomo, um excelente agrônomo. Cara, vamos fazer um projeto para criar peixe em tanque rede, mas antes do tanque rede a gente vai fazer em tanque sextavado, tanque elevado. Vamos fazer o tanque com o Blocom. A gente pega o Blocom, emenda ele no outro, é isopor, ele vai ficar térmico, a água não pode baixar de 26 graus, né? E então fazemos os tanques, já fizemos 2, né? Capacidade para 120 mil cubos de água, cada tanque desse, que vai lá dar, se não me engano, 15 ou 20 mil juvenis, que são os alevinos que vão virar juvenil, que vão para o lago. Muito bem. Então, a Alpha Fish é uma empresa que nós criamos para ela fornecer peixes para o lago. Agora, qual que é o grande pulo do gato? É eu produzir peixe? Não. Agora nós estamos estruturando uma cooperativa que você pode ser sócio, o Rogério, o Sandro, o Renan, qualquer um pode ser sócio. Pode ir lá e comprar, eu quero comprar 10 tanques. Ok, então você vai ter 10 tanques lá. Mas você vai precisar lá alimentar? Não, a cooperativa faz tudo para você. Diferente de você ter um aviário, um chiqueiro de porco e tal, que você tem que ter até, construir e cuidar. Lá não. Lá nós temos o espaço da água, nós conseguimos a outorga da água, tem capacidade para 29 mil toneladas, multiplica isso por 1.000, que você vai ver a quantidade que é. Isso é um faturamento depois lá na frente de 3 bilhões por ano, esse negócio, dá 2 safras por ano. E nós vamos estruturar uma cooperativa para que todos possam participar desse investimento, que não é um investimento só meu. Essa parte inicial eu tenho que fazer para mostrar para você, para o Rogério, para mostrar como é que funciona. E para dizer, ó, o lucro é esse aqui, ó. Daí vai você lá e fala, não, agora eu quero comprar 5 tanques. E sempre trazendo a ideia, né, Gilson, de ajudar as pessoas. Sempre trazendo a ideia de... Ninguém faz nada sozinho. Não existe isso. Morreu o Ayrton Senna, né? Puta, perdeu uma perca. Nossa, até hoje a gente olha e sente saudade daquele homem. Ele falava, mas o cara era foda. Não, ele era foda, mas a equipe dele era muito boa. Os mecânicos dele eram muito bons. Os caras não trocar o pneu eram muito bons. Então, não adianta, não existe. Ontem eu estava no médico com a minha esposa, que vai nascer a Mona Lisa daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, digo, a semana que vem, na outra. E daí o médico chegou. Mas primeiro veio uma enfermeira, abriu a porta, fez, preparou toda a minha esposa, colocou na cama, tal, na maca lá, né? Daí veio uma outra senhora, sentou lá do lado do computador, daí veio uma outra terceira que estava atrás dessa senhora, tá? Eu fiquei só observando. Veio o médico, bom dia, sentou lá, pam, só falava, menina, digitando. E a outra atrás só cuidando. E de vez em quando a da frente falava, ó, assim aqui, treinando a outra. O doutor terminou, tal, levantou. Obrigado, tal, parabéns, boa sorte, tal, saiu. E as meninas vieram, entregaram o relatório, explicaram, tal. Assim, o doutor podia ter feito tudo sozinho, né? É um computador, tá tudo ali.
Mas o que que o cara, o que é o cara atende quantos clientes no dia e ele vai perder tempo com algumas coisas que são tão básicas que outras pessoas que não tiveram a mesma formação que ele, que precisam estar ali. Então, essas coisas que me chamam a atenção, sabe? Eu falava para o motorista, ela falou, ó, você vai dirigir a carreta e você vai dirigir o bi-truque. Você vai dirigir os dois. Mas só que vai chegar um tempo que não vai ter mais, vai ter muita entrega e muita frete para puxar e coisa de areia, essas coisas aradas aí, que a gente vai ter que dividir. E ele começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Não, porque eu pensei que eu ia dirigir os dois caminhões. Falei, bacana. Eu não disse que você não vai mais dirigir dois caminhões. Mas se tiver que fazer duas viagens ao mesmo tempo, como é que a gente faz? Cortar você no meio, vai num e vai no outro? Ah, eu tenho que treinar alguém. Você tem que treinar alguém. Entendeu? Então, tem seres humanos que eles não conseguem compartilhar as coisas que a melhor coisa da vida é compartilhar. Né? Senão a gente teria uma seleção de futebol de um de cada lado. Eu falo para todo mundo que o grande sucesso de uma empresa, de um empresário, são pessoas. Você pode ter o melhor produto do mundo, se você não tiver as melhores pessoas do mundo junto contigo, você não adianta. Não tem futuro. Você pode ter o melhor marketing, você pode ter o melhor tudo, mas se você não tiver pessoas certas junto com você, e tem uma coisa que nós aprendemos aí durante esses anos todos, o Renan, inclusive, que me ajudou nisso, junto com a Aline, você vê como é que é a história, né, Renan? O Renan, eu estava na sala da Aline e o Renan não estava no marketing ainda, né? Acho que estava, onde que você estava? Estava na universidade. O Renan era o responsável pela universidade. E o Renan veio com um negócio lá, falando lá, eu estava conversando com a Aline e tal, e falei, nós temos que ser mais assertivos nas contratações e tal. E o Renan veio lá com um negócio chamado e-talent, né? Falou do e-talent, eu fiquei olhando para ele e falei, deve ter batido a cabeça, mas vamos escutar o que o Pia está falando, né? Que é novinho. Por isso que eu falo, a importância de você escutar. O menino você estava aqui, 18, 19 anos, 21 anos. Eu podia, sou o dono da empresa, ficar escutando um piá aí, porque vai falar o quê? O cara trouxe, uma informação que ele trouxe, mudou a empresa. Olha só. Mudou a empresa. Nós implantamos o e-talent, que é um modelo, que é o DISC, né? Dominância, influência, satisfação e conexão, que você começa a entender como o profissional funciona. Não que você vai mudar ele, não. Mas você começa a entender como o profissional funciona e quando você entende como você funciona, eu vou colocar você no lugar que você melhor vai se adaptar e gostar. E isso mudou a empresa. Nós tínhamos uma rotatividade, tínhamos um problema muito sério de pessoas insatisfeitas nas áreas e nós conseguimos, em 2 anos, mudar tudo isso, que nós estamos estudando o comportamento das pessoas. Eu, por exemplo, o meu comportamento como pessoa, se fala de dominância, minha dominância é 97%, 98%. A minha influência é 80 e poucos %. Eu vou explicar para vocês o que é isso. A minha estabilidade é 20, 30%, dentro de um gráfico de 0 a 100, né? E a minha conexão, que é da organização, das coisas certas, também é lá embaixo, é 30%, 35%. Então, o que eu sou? Eu sou um cara altamente corajoso, eu tenho muito bem, a minha capacidade de persuasão com as pessoas é muito alta, né? Eu tenho a capacidade de persuadir, ou seja, vender aquilo que eu quero, para as pessoas entenderem, vender ideia. Em contrapartida, eu sou um cara acelerado, porque eu não tenho paciência para nada, tudo eu quero para ontem, e sou desorganizado, pelo C da conexão. E sou desorganizado. Mas como eu tenho um D e um I alto, eu tenho a capacidade de fazer com que as pessoas organizem para mim. Certo. Entende? Então, isso, o que eu sou? Eu sou um empreendedor. Total empreendedor. Né? Gestão de ideias. Tudo que eu coloco o olho, eu vejo um negócio. Tudo. É impressionante. Eu sento num restaurante, eu fico imaginando, eu tenho que me bater assim, cara, isso não tem nada a ver com isso. Pá. E é assim que eu sou, porque eu tenho uma dominância muito alta. Né? Então, quando você começa a entender como as pessoas funcionam, você começa a trabalhar melhor. A minha esposa, por exemplo, tem D, não é tão alto, mas ela tem D, mas ela tem um S de paciência alta, porque senão ela tinha me mandado para...
Já tinha rompido. Já tinha rompido, não tem porque... E eu falo, ela fala assim, terminou? Terminei, então relaxa, a gente vai ver isso, tá? Tombou o caminhão lá na fábrica, tombou o caminhão, tombou. Por que você tem que comprar outro caminhão? Porque não... Daí ela falou, calma, nós vamos ver o caminhão, calma. No outro dia, o Beto Marinho chega lá em casa e fala assim, pode ocupar o meu caminhão, a carreta tá lá parada, pode pegar ali. Ela falou, tá vendo? É o meu jeito de ser. Ela consegue calibrar. Então isso faz com que as pessoas, às vezes, se for uma pessoa que fosse casada comigo igual a eu, até separação no primeiro mês. Entendeu? Porque ela ia querer fazer mais coisas que eu, ia falar mais que eu, enfim. E isso dentro de uma empresa, eu vejo que é uma ferramenta indispensável para você fazer com que a tua equipe seja uma equipe de equilíbrio. Quando a gente fala em vendas, você tem que escolher o cara certo de vendas. Não adianta escolher um cara que é paciencioso, que não sei. O cara de vendas, ele tem que querer, ele tem que ser arrojado, ele tem que querer ganhar, ele tem que... Né? Ter aquela ambição, né? Tem ambição. Gilson, já indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, eu queria que você falasse para nós, comentasse, quais que são as características cruciais que o empresário, se fosse você dar um conselho para alguém que tenha aquela vontade de empreender, que tem aquela vontade de criar uma empresa, de fazer o seu próprio negócio, quais que são os benefícios que o cara tem, qual que é o ramo que ele tem que identificar dentro dele, que ele tem a capacidade, como que ele gere todas essas emoções, esses pensamentos, e assim ele consegue, então, ter o seu ápice aí no sucesso, tanto na questão pessoal quanto profissional também, que uma tá ligado à outra, né? Primeiro, o empreendedor, ele tem que se conhecer como empreendedor. O que é se conhecer como empreendedor? Aquilo que eu acabei de falar com relação a personalidade, porque às vezes você não tem uma dominância alta, você não tem uma influência e você acha que quer ter um negócio e vai dar certo no negócio. Então, o que acontece? O primeiro passo é você se conhecer. Certo. É você que vai investir, e não é conhecer o teu pai, conhecer o teu irmão, tua mãe, não, é você. Você que é empreendedor, você tem que se conhecer, os teus potenciais, tem que se conhecer como pessoa. Para quem for abrir um novo negócio, o primeiro passo é um plano de negócio. Eu não consigo, todos os meus negócios, inclusive essas 3 novas empresas que eu tenho, 4, todas elas têm plano de negócio. Todas elas, eu sei o quanto eu vou investir e sei o quando vai retornar. Então, é um plano de negócio. Sim, isso eu acho, nos dias de hoje, eu acho um pouco difícil você fazer algo se você não tiver um plano de negócio. Então você definiu que vai ter uma empresa que vai... a empresa do Rogério está indo bem, bacana, eu vou fazer uma empresa igualzinha a dele. Não tem problema que você vai fazer uma empresa igual a dele. Não tem problema nenhum. Agora, o que você tem que saber é conhecer muito daquilo que você vai fazer. Ou se preparar para aquilo. Você tem que ter um foco traçado. Então, hoje eu vou montar uma empresa concorrente do Rogério. Desculpa, Rogério. Vou montar a empresa concorrente do Rogério, que é uma empresa bacana, vende ferragens e tal. Daí, daqui a pouco, eu começo a empresa, olho, mas não é. O cara, sei lá. Aí muda. Agora eu vou montar uma loja de material de construção. Agora eu vou montar um supermercado. Então, assim, quando você for fazer algo, faça um plano de negócio bem feito e tenha objetivo. O que é o objetivo de uma empresa? Metas de faturamento, quantos funcionários você vai ter, quando vai ter, qual o mercado que você vai alcançar, qual é o público que você vai trabalhar, a região, o país que você vai trabalhar, enfim. Então isso tudo tem que estar muito claro, né? Porque quando você começa algo que você, eu vou abrir um negócio porque o do Rogério está indo bem, eu vou abrir igual. Cara, não é por aí. Tem que fazer as coisas pé no chão, muito bem desenhadas, com objetivo. E não adianta ter tempo. Nós brasileiros somos muito imediatistas. A minha empresa que eu abri, a Assis tem 32 anos, né? Graças a Deus está indo bem. Bacana. A Alpha Fish é nenê. A GL Construir, nenê. A GL Bocon, nenê. Essas empresas vão me dar retorno daqui a 10 anos. 10 anos. E não adianta querer acelerar, que você vai jogar dinheiro fora. Por quê? Porque tem toda uma construção disso. Hoje eu falei aqui, eu falei 1, 2, o Renan já conhecia, 1, 2, 3, 4.
O Renan já conhecia. Falei do Blocon. Na cabeça de vocês, vocês não sabem direito o que é. Tem que ir lá no Instagram, olhar, tem que conhecer, ver o produto, tal, tal, tal. Agora, você imagine quantas milhares de pessoas eu vou ter que acessar para dizer que o produto é... Entendeu? Então, as coisas não nascem prontas. Elas não nascem prontas. As coisas têm que ser construídas. E se você... Às vezes, você pega empresas, por exemplo, lá de uma loja X lá que tem 60 anos de história. Pô, mas 60 anos de história. Cara, 60 anos de história. É lindo isso, né? Às vezes o cara tem uma loja só de 60 anos. E tem lojas que tem 30 e tem 200 lojas do mesmo segmento. Isso é muito de empreendedor para empreendedor, de visão. Tem duas formas de você empreender. Ou em algo que é você, que vai fazer, que você vai ser o empreendedor, ou empreenda numa profissão. Seja empreendedor numa profissão. Um bom empreendedor numa profissão, às vezes ele ganha mais que o empresário. Porque é muito fácil você acordar de manhã e falar assim, o cara tem um carro novo. Agora vai ver os tombos que esse caboclo chegou. A hora que ele abre a porta da empresa, um monte de pepino que tem. Todo o risco da atividade. O risco da atividade é risco de trabalhista, é risco de sindicato, é risco de ser roubado. Rapaz, ser empreendedor, ser empresário é uma arte. É uma arte. E eu aplaudo quem tem essa coragem. Uma semana passada veio um senhor lá negociar os blocos lá, eu estava lá, daí ele falou assim, mas você é muito rico, né? Eu falei, olha, eu não sei te dizer se sou muito rico, mas que eu tenho bastante dívida, eu tenho. Bastante dívida. Mas é verdade, o cara que não tem dívida não tem dinheiro, né? Exato. E é assim que funciona, é desse jeito. Então agora chegamos ao fim do nosso bate-papo. Gilson, queria te agradecer por todo esse tempo aí que você empenhou para nós. Quero falar que se nós tivéssemos mais tempo, com certeza seria de grande valia, e talvez as experiências da vida não fariam com que nós aprendêssemos tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Então, a CDV, através do nosso presidente, da nossa vice-presidente, a Josi, estamos aqui muito honrados de recebê-lo você aqui. Sempre quando você puder, essa casa é sua, como já falei antes. Então, Gilson, muito obrigado. Obrigado, presidente, vice-presidente, o diretor de comunicação, o Sandro, o Renan que está aqui comigo, me acompanhando sempre, né? O Renan, para não me deixar falar besteira, né, Renan? Eu quero fazer um agradecimento, assim, a todos os colaboradores dessas empresas da nossa cidade, da região, do Paraná, do país e do mundo. Eu tenho certeza que o que acontece no dia a dia das empresas, sim, existe o empreendedor, existe o investidor, mas existe vocês. Vocês que acordam cedo, vocês que estão à frente das empresas, fazendo com que as empresas vendam, produzam, gerem riqueza. Nós como empreendedor, eu como empreendedor, como empresário, eu só tenho que agradecer a vocês por existirem. Vocês são as principais peças desse grande quebra-cabeça. Quero agradecer a Deus, a minha família, aos meus 3 filhos, e agora a minha 4ª filha, Mona Lisa, o Robson, a Tatiane, o João Lucas, a minha esposa Lisânia, por entenderem, me aturarem e saberem do jeito que eu sou, da forma que eu sou. Em especial, eu quero agradecer e parabenizar todos os profissionais que trabalham em nossas empresas. Né? Não vou nominar todos aqui, porque nem tem como. Então, eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, um carinho muito grande por vocês. Vocês são especiais para nós. Muito obrigado mesmo, pela dedicação que vocês têm pela nossa empresa e por todas essas empresas aqui da cidade e região, como já citei antes. Parabéns, valeu, presidente, valeu, muito bacana, agradeço a ação comercial, fico feliz em ter sido convidado e quando quiserem, estarei aqui podendo contribuir com o que for preciso com vocês. Valeu, grande abraço. Com certeza. Gilson, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, obrigado.